Fala pessoal, aqui é o Paulo novamente e nesse laboratório é o nosso terceiro laboratório de SQL Injection. Pessoal, muito obrigado pelos feedbacks, eu estou gostando muito de ver a galera interagindo no LinkedIn, me dando feedbacks aqui pelo YouTube também. É pouca gente, mas é sincero e eu estou gostando muito dos comentários, muito da interação do pessoal e fico muito feliz que está sendo útil para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nesse laboratório, ele está pedindo para a gente o quê? Ele está pedindo que a gente busque pelo tipo de banco de dados, né, e a versão desse banco de dados Oracle. Então a gente vai ter que executar um ataque de SQL injection com o objetivo de conseguir mais informações sobre o banco de dados. Nós, como hackers nesse laboratório, né, como atacantes, é importante que a gente saiba mais informações, né, que a gente tenha sempre mais informações para poder, por exemplo, escalar um ataque, para a gente saber como a gente vai tratar com o banco de dados, quais são as regras do banco de dados. E para um atacante, quanto mais informações sobre o ambiente, melhor. E aí ele fala também que a vulnerabilidade está presente no filtro de categoria de produtos, e também ele diz que a gente vai usar um Union Attack para obter essas informações que a gente deseja, tipo de banco de dados e versão do Oracle. Isso daqui é muito importante ele falar para a gente, porque a gente vai saber como que a gente vai tratar essa vulnerabilidade, como que a gente vai se comunicar com esse banco de dados. Então, ele fala para a gente o quê? Que a vulnerabilidade está presente nesses filtros aqui, ó. Tem os filtros de todos, acessórios, roupas, presentes, pets. Então, vamos dar uma olhada no pets. A gente lembra que quando a gente executa um ataque de SQL injection, quando a gente testa, a gente coloca, por exemplo, uma aspa simples ou uma aspa dupla para entender ali se tem algum erro, se retorna alguma coisa. Então, quando a gente injeta uma aspa simples, a gente consegue ver de cara que ele dá um erro de servidor. Isso nem sempre significa SQL injection, porém, como a gente já sabe, né, que esse servidor é vulnerável, então já é um bom indicativo que aqui é vulnerável a SQL injection, tá? Mas nem todo canto que retorna erro 500 é um SQL injection. Na maioria das vezes, inclusive, não é. Então, a gente já viu onde está presente a vulnerabilidade. Vamos entender o que é um Union Attack. Eu fiz uma demonstração, uma ilustração de um banco de dados com duas tabelas e quatro colunas, sendo a coluna A e B da tabela 1, coluna C e D da tabela 2. Se a gente fizer uma query para o banco de dados, selecionando a coluna A e B da tabela 1, o que ele vai retornar para a gente? Seleciona A e B da tabela 1. Ele vai selecionar a coluna A, os valores, coluna B e seus respectivos valores. Então ele vai voltar 1, 2, 3, 4, que são os valores das colunas da tabela 1. E se por acaso a gente quiser buscar pelos valores das colunas C e D da tabela 2, a gente vai colocar select C e D from tabela 2. Então ele retornaria para a gente 2, 3, 4, 5. Beleza? Qual que é o pulo do gato? Se eu quiser, por exemplo, puxar por todos esses valores das duas tabelas, como que a gente faria? De forma bem similar. Select A, B, que é a coluna B da tabela 1, e a gente vai utilizar o union para unir dois selects. A gente vai usar o union para puxar mais informações nessa query. Então a gente vai selecionar essas primeiras informações, union mais o select da coluna C e D da tabela 2. Então o union foi utilizado aqui para a gente puxar o conteúdo de todas essas colunas de diferentes tabelas. Então o resultado ele vai vir dessa forma: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, que é o valor de todas as colunas juntos aqui, certo? O resultado ele vai vir concatenado. E como que a gente vai usar esse conceito, né, essa técnica, para explorar essa vulnerabilidade e conseguir as informações do servidor, do banco de dados? Digamos que o banco de dados ele selecione a coluna pets de uma tabela 1, por exemplo. Aqui não tem nada de malicioso. Aqui a gente tem que ele está selecionando a coluna pets e ele vai retornar, por exemplo, artigos sobre pets, né? Sobre, enfim, sobre essa temática aqui. Todos esses textos. Porém, como atacantes, nosso objetivo aqui é explorar um pouco mais. A gente vai querer trazer a informação do banco de dados. Então a gente vai utilizar um union, né? Para acrescentar mais um select
e vai puxar de uma coluna que a gente ainda não sabe qual, da tabela que a gente também não sabe qual. A gente supõe que seja a versão, por exemplo. Então a gente vai injetar isso daqui, para em vez de puxar só pads, ele vai puxar o que a gente quer. Então a gente vai estar injetando esse código aí. Então, quais, quais são as regrinhas, né? Porque esse Union ele tem umas regrinhas para funcionar. Não é só jogar isso daqui e vai funcionar, não. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Para o Union funcionar, né, ele tem algumas regrinhas. A gente tem que especificar o número de colunas presentes na query, né? Então, digamos, o banco de dados, nessa query de busca por pets, por exemplo, ele tem 3 colunas ali. Então, o nosso ataque, né, o nosso payload, ele tem que conter exatamente o número de colunas que a aplicação tem ali por trás, certo? Essa é a regra de número um. Regra de número 2. O Oracle, toda consulta select deve ter a palavra-chave from e deve especificar uma tabela específica. Porra, mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não sabe a tabela específica lá? A gente vai utilizar a tabela chamada dual. No Oracle, essa tabela é como se fosse uma tabela hipotética, é uma tabela que você pode utilizar para fazer uma consulta que não depende de uma tabela real, certo? Vamos tratar dessa forma assim. Então, a gente vai partir desse princípio para utilizar o nosso payload. E deixa eu ver se tem mais algum detalhe para acrescentar. Não, acredito que seja basicamente isso. Então, o nosso payload vai ser esse daqui. A gente vai ter lá a parte dos pets e a gente vai jogar um union select null, porque a gente não sabe o nome da coluna ainda e a gente precisa chutar quantas colunas tem, from dual, certo? Dual é a tabela que a gente mencionou mais acima aqui. E esses dois tracinhos, lembrando dos outros laboratórios, vão servir para comentar qualquer resto de query que exista após ali a query que a gente não vê, certo? Então vai servir para que nossa injeção funcione. Então, como é que a gente vai fazer, por exemplo, para chutar o número de colunas? A gente vai injetar o nosso payload e vai colocar, por exemplo, apenas um null. Se ele, por exemplo, dá um erro 500, a gente provavelmente errou ali, não tem apenas uma coluna. Então a gente vai lá, injeta de novo e coloca mais um null. Esse null vai representar, por exemplo, uma segunda coluna. Poxa, ele deu erro 500. Não voltou. Então, provavelmente a gente errou também. A gente ainda não bateu exatamente a quantidade de colunas que tem na aplicação. Então a gente colocou, vai lá, tentou de novo, null, 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 3 colunas. Ele deu 200, ok. Então significa que nesse momento a gente conseguiu, né, acertar ali o número de colunas. Então vamos nesse momento agora utilizar o nosso payload para a gente começar o ataque. Vamos chutar aí quantas colunas que a gente tem para, eita, para poder começar o ataque. Então vamos entrar aqui na aplicação, na categoria Pets, certo? Opa, entrei no Gifts, mas pode ser também. Aí a gente abre o nosso Burp Switch, certo? A gente vê aqui que uma das requisições é a categoria Pets. Podemos mandar essa requisição aqui para o repeater. Por que que manda para o repeater? Porque vai ser importante para a gente poder manipular essa requisição quantas vezes for preciso até a gente chegar no resultado que a gente quer. Então é o mesmo da gente entrar aqui no website pela categoria Pets, certo? Vocês estão vendo aqui que tem um filtro, categoria Pets. E aí a gente injeta o nosso payload, né? Union select null from dual. E aqui a gente injeta o nosso código com os dois tracinhos. Vamos ver se ele vai dar certo aqui. Erro 500. Então, provavelmente a gente errou aqui a quantidade de colunas. Então, vamos injetar mais um null. Ok, beleza. Acertamos aí o número de colunas. Isso já é um excelente indicativo. Então, uma das coisas mais importantes é a gente conseguir o que é a quantidade de colunas. Vamos copiar esse payload e entender a segunda parte aqui do nosso ataque, certo? Eu vou até colar aqui o nosso payload. Qual que é a segunda parte? Lembra que a gente viu aqui no enunciado que é um banco de dados Oracle? A gente precisa saber como que no banco de dados Oracle a gente consegue puxar a versão do banco de dados. Então, como um bom hacker, como um bom atacante, a gente tem que ser bom em pesquisar. Como é que a gente faz isso? Vamos dar uma pesquisa lá no Google. Eu já pesquisei como que a gente faz uma pesquisa, como que a gente procura no banco de dados Oracle.
pela versão. Então, no Oracle, a gente dá um select banner from version, né? Cifrão $version. Então, essa é a forma aqui, num banco de dados Oracle, que a gente puxa pela versão. Então, a gente viu que a gente puxa pela coluna banner a versão do banco de dados. Então, é aí que a gente começa a manipular a nossa query. Ó, comando no banco de dados Oracle para se obter a versão, ele puxa o valor version, que na verdade é a tabela, da coluna banner. E aí, a gente viu que a gente consegue ver aqui nesse payload que temos o union, select, a gente inseriu aqui a coluna banner, e a gente não pode remover esse null aqui, porque senão vai voltar um erro, né? Porque senão não vai bater a quantidade de colunas. From version, que é a informação que a gente quer, que é a versão do banco de dados. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Vou abrir novamente o Burp Suite, certo? Então vamos fazer a troca aqui das informações. A gente pode selecionar o null aqui, pode ser esse primeiro null, banner, select banner, from do. Vamos jogar só dessa forma aqui para ver. Beleza, ele deu um erro porque não existe essa coluna aqui nessa tabela do. Então a gente coloca agora o valor real, que é o quê? É version, que é o que vai puxar a versão para a gente. Vamos ver se ele vai voltar a informação correta para a gente, certo? Opa, deu alguma coisa errada. Deixa eu ver o que que deu errado aqui. Select banner from version. Será que tá faltando o V de version ali? Ah, não, acho que tá faltando mais. É isso? Mais no from version. Vamos ver se vai dar certo. Ainda não. Quando isso dá errado, a gente pode também trocar as posições aqui do que a gente vai injetar. A gente tem duas tabelas, certo? Ou duas colunas. Então a gente pode colocar o banner nesse lugar desse null e trazer aquele null de volta para cá para ver se dá certo. Vamos fazer a edição tudo de novo, certo? Voltar o que a gente tinha aqui. Ok, deu certo. Vamos injetar o banner, por exemplo, aqui, banner from version. Vamos ver se vai dar certo agora. Poxa, ainda não está dando certo. Será que é version? Pronto, era isso que estava errado, pessoal. Quando a gente vê aqui como que a gente puxa, ele tem um Vzinho antes que eu não estava inserindo. Então a gente tem que inserir esse V, $version, certo? E aí ele funcionou aqui, inclusive o laboratório já retornou para a gente que deu certo, certo? É assim que vai ficar o nosso payload. Aí ele está selecionando por pets, mas a gente quer que ele também traga banner da tabela version. E aí vamos dar uma olhada como é que vai ficar isso aqui no site, certo? Vamos olhar a resposta. Para isso a gente pode puxar aqui do Burp Suite o próprio URL dessa requisição para a gente ver o resultado. Colaria. A gente vê aqui que o nosso comando, o nosso código injetado está presente e refletido no website. E se a gente descer um pouco mais a tela, a gente consegue ver que essas informações aqui não tinham antes, né? Aqui está a versão do banco de dados, né? Tá todas as informações pertinentes aqui do banco de dados que não deveriam ser expostas. Certo, pessoal? Espero que tenha sido tudo claro, espero que tenha sido fácil de entender. Caso não, podem me contactar nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.